estudo mostrou que 65% da população do Brasil tem baixa qualidade do sono. E você, está dormindo bem? Considera o teu sono de qualidade? Não são apenas os brasileiros que vêm dormindo menos e com pior qualidade. Nas últimas 6 décadas, a população mundial descansa por um tempo cada vez menor. Em média, as pessoas dormem menos 2 horas e meia, na comparação com 60 anos atrás. As causas são variadas e os efeitos também. Afetam a mente e o corpo. Um estudo publicado na semana passada revelou que a privação do sono, por exemplo, aumenta a concentração de gordura abdominal e de gordura visceral. Os estudos mostraram que o problema atinge até mesmo indivíduos que não estão acima do peso. Pacientes considerados saudáveis e magros que dormiram menos de 4 horas por noite tiveram maior acúmulo de gordura no abdômen do que aqueles que descansaram sem restrição de tempo. Os pesquisadores da Mayo Clinic dos Estados Unidos descobriram que a falta de um período de sono adequado provoca aumento de 9% na área total da gordura abdominal e de 11% da gordura visceral, que se aloja entre os órgãos internos do abdômen, como o fígado, e tem ligação direta com as doenças cardiovasculares. Com um detalhe: o chamado sono de recuperação depois de um breve período de restrição não reverte esse acúmulo de gordura. Mas afinal, qual é o sono ideal? A regra não é igual para todo mundo e as influências externas fazem bastante diferença. Luzes, telas, barulho, tudo isso interfere na qualidade do sono. Embora a ciência aponte que são necessárias no mínimo 8 horas para repor as energias, o descanso físico e mental também depende de cada organismo. Mas quanto mais apropriado for o ambiente de dormir, melhor. Como foi feito um estudo que demonstrou a elevação do acúmulo de gordura associada às noites mal dormidas? Quais são os outros prejuízos para o corpo e para a mente? E quais são os sinais importantes para que você saiba se dorme bem e se precisa buscar ajuda médica? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o repórter Bernardo Ionishig e com um doutor em psicobiologia e pesquisador do Instituto do Sono, Gabriel Natan. Fique com a gente. Bernardo Ionishig, como foi feito esse estudo que associa o sono ruim ao aumento da gordura abdominal e também da gordura visceral, que são vetores bem importantes das doenças cardiovasculares, né, da aterosclerose, inclusive do infarto? Então, Maltic, os pesquisadores eles relatam no estudo que havia uma série de evidências em relação ao risco da obesidade aumentado e uma deficiência do sono. Mas esse foi um dos primeiros estudos experimentais, ou seja, eles realmente cadastraram participantes e colocaram eles sob um regime de sono restrito para verificar posteriormente os resultados. Então foram 12 participantes, todos eles não obesos, com uma idade entre 19 e 39 anos. Eles todos passaram por 4 dias de aclimatação, então foi um período em que todos eles puderam dormir até 9 horas por noite, para se acostumar com o ambiente, né, e reduzir o envezamento da pesquisa. Depois disso, eles foram divididos em 2 grupos, aleatoriamente, em que metade, 6, passaram por um regime de 14 dias, em que só poderiam dormir durante 4 horas por noite, e os demais puderam continuar dormindo até 9 horas por noite. É aquele estudo de comparação que a gente vê com vacina, com medicamento, em que um grupo serve de controle para, no final, poder comparar os resultados e ver se realmente o aumento foi ligado à intervenção ou não. E aí, depois desses 14 dias, eles passaram mais 3 dias de recuperação. Então, todos eles puderam voltar a dormir até 9 horas por noite, totalizando aí os 21 dias. Durante todo esse período, eles puderam se alimentar livremente, não houve restrição de alimentação ou de atividade física, foi uma vida normal. E foram medidas uma série de fatores, como ingestão de calorias, queima dessas calorias, o peso corporal, a distribuição de gordura e outros biomarcadores.
Inclusive, um fato, né, que os pesquisadores explicam é que a gordura visceral ela só é vista por meio da tomografia computadorizada. Então, é um estudo que teve uma estrutura muito grande para medir esses fatores. Não foi simplesmente o peso na balança, uma série de exames que analisam o conjunto geral. E aí, o que esse estudo concluiu? Ele concluiu basicamente o maior resultado é que esse esquema de redução do sono, em até 4 horas por noite, aumentou a gordura abdominal em 9% e aumentou a gordura visceral em 11%. Né? Eles explicam que foi uma média de aumento de 7,8 centímetros quadrados de gordura visceral. E essa gordura visceral é a que os pesquisadores ficam mais preocupados, porque é uma gordura que ela acontece entre os órgãos internos do abdômen e ela é diretamente ligada a um aumento significativo de doenças cardiovasculares e doenças metabólicas, como obesidade, diabetes. A dificuldade para a insulina agir, então causa uma resistência à ação da insulina, então acumula também dentro dos órgãos essa gordura visceral que reveste os órgãos. Essa foi o principal resultado do estudo, né? E lembrando que as doenças cardiovasculares são a principal causa de mortes hoje no mundo, né? Segundo a OMS. Então, eles concluíram que esse sono inadequado, ele pode contribuir para as epidemias que a gente vive hoje de obesidade e consequentemente de doenças cardiovasculares e metabólicas. Até então, eles relatam que esse fator, né, o sono mais curto, não tinha sido apontado como uma causa assim, tão direta para esses fatores. E aí tem resultados, né, secundários, assim, mais detalhados, que envolve um ganho de peso de, em média, meio quilo, né, 0,5 kg, na população que teve o sono restrito, e isso se deu basicamente a uma alimentação de 308 calorias a mais por dia nesse grupo. Então eles explicam isso, que foi visto durante esse período que o grupo que dormia menos se alimentou com uma dieta mais calórica, né, de mais de 300 calorias por dia, e não teve uma proporção aumentada de exercícios físicos. Então essa balança não fechava, né, ele não tinha esse gasto calórico a mais. E então isso gerou esse aumento da gordura. Eles reforçam também que isso foi entre jovens e jovens saudáveis. Então não é um estudo que foi com pessoas de risco, eles até pretendem fazer novos estudos futuramente envolvendo populações com diabetes, com obesidade, para ver se o risco é diferente, mas esse aumento foi visto em jovens saudáveis. Bernardo Ionishig, muito obrigado pela sua participação, um abraço e uma ótima semana. Obrigada, Bernardo, um abraço. Nada, eu que agradeço. Malti, Carol, um grande abraço, viu? Doutor Gabriel Natan, antes de mais nada, quando a gente fala em boa qualidade de sono, a gente está falando exatamente de quê? Porque tem pessoas que se sentem bem com 5, 6 horas de sono, tem gente que precisa de 9, 10, 12 horas. Quais são os parâmetros importantes para definir o que é um sono de qualidade? Ótimo, essa é uma pergunta bem interessante, porque a gente ouve muito na mídia sobre a necessidade que a gente durma de 7 a 8 horas por noite. Isso não necessariamente é uma regra. Em média, as pessoas na idade adulta vão de fato dormir de 7 a 8 horas por noite, mas existem pessoas que vão estar super bem com 6 horas, 5 horas, existem pessoas que de fato vão precisar de mais do que 9 horas. A gente chama as pessoas que dormem menos de pequenos ou de curtos dormidores e as que dormem mais de grandes dormidores. O grande ponto, para a gente não se apegar tanto a uma regra, é esquecer o quanto a gente dorme. Esqueçam quantas horas a gente dorme nas recomendações de tempo de sono e pensem se o tanto que eu tenho dormido atualmente é suficiente para me manter ativo durante o dia, me manter funcional, me fazer ser capaz de desempenhar minhas funções. Se eu sou capaz de passar um dia ativo e funcional até que chegue a noite do próximo dia, o meu tempo de sono é adequado. Se eu passo o dia sonolento, cansado, desatento, o tempo de sono que eu tenho dormido à noite não é suficiente, mesmo que ele seja 8 horas. Então a minha dica é, vamos tentar esquecer ou não dar tanta importância para o tempo de sono, mas vamos focar nos efeitos de uma noite de baixa qualidade ou de baixa quantidade. Para muita gente, ter uma noite de sono tranquila é um desafio. Quando eu perco sono, eu perco sono. Não tem, quando boto na cabeça que não vou dormir mesmo. Pois é, falando especificamente desse estudo que associou o sono ruim ao aumento da gordura visceral e abdominal
que também fala de questões comportamentais, né? E ali houve uma restrição efetiva do sono. As pessoas participantes foram obrigadas a dormir efetivamente menos contra outras que puderam dormir mais. Esse estudo menciona 2 enzimas que são alteradas quando há essa restrição de fato do sono. Uma se chama leptina e outra grelina. O que elas fazem e como isso ocorre? Muito interessante. Então, esse estudo ele vem de uma série de vários estudos que têm sido conduzidos nos últimos anos que têm mostrado uma relação bidirecional do sono com a obesidade ou com sobrepeso. A gente sabe hoje que pessoas que dormem mal, seja porque têm distúrbios de sono ou porque estão privadas de sono, essas pessoas têm maior tendência a engordar. E pessoas que estão com sobrepeso também vão ter um sono prejudicado. Especificamente no caso do sono de baixa quantidade, a pessoa privada de sono, existe alguns mecanismos pelos quais essa pessoa está mais sujeita a ganhar peso. Uma delas está relacionada com as escolhas alimentares. Uma pessoa privada de sono tem uma alteração nas suas escolhas alimentares, geralmente vai preferir alimentos com maior teor de gordura e de carboidratos. Pensem aqui, entre quem nos ouve, quando a gente passa uma noite em claro, seja porque teve que trabalhar até tarde, porque teve que acompanhar alguém num hospital, alguma coisa assim. Nessa situação de que eu virei uma noite em claro, o que eu quero comer no meio dessa noite? Com certeza não é uma salada de alface. As pessoas querem pizza, hambúrguer e coisas gordurosas à noite. Então notem como a falta de sono altera nossas escolhas alimentares. E também gera uma certa impulsividade que me faz ir atrás de alimentos mais calóricos. Isso está relacionado justamente à leptina e à grelina, que são 2 hormônios, eles não são propriamente enzimas, são hormônios que estão relacionados ao nosso controle alimentar. A leptina é o hormônio relacionado à saciedade. Quando a leptina é liberada, ela nos traz a sensação de saciedade, enquanto a grelina é relacionada à fome. A liberação de grelina está relacionada à necessidade de buscar alimentos, que a gente busca meio que inconscientemente quando esses hormônios são liberados. A falta de sono, seja como nesse estudo em que houve a falta de sono controlada em laboratório, ou porque eu trabalho demais e não tenho tempo para dormir na minha rotina, qualquer um desses casos vai alterar o balanço da leptina e da grelina. A falta de sono sempre vai diminuir a leptina, tirando a sensação de saciedade, e vai aumentar a grelina, aumentando a minha necessidade por comida. E isso explica, em parte, por que pessoas privadas de sono, ao longo do tempo, têm a maior tendência a desenvolver obesidade, e mesmo a curto prazo, como nesse estudo aí, mesmo que a pessoa não desenvolva a obesidade ou o sobrepeso, a deposição de gordura vai acontecendo de um modo um pouco diferente. Nesse caso desse estudo, aumenta-se a deposição de gordura visceral, que é o tipo de gordura que se localiza no lugar que pode dar mais problema ao longo do tempo, com o passar dos anos, né? Doutor, além do ganho de peso, que outras consequências a falta de sono traz para o corpo? Tem outras consequências para a mente também, mas falando agora especificamente de consequências físicas. Perfeito, são várias as consequências. Não existe um órgão do nosso corpo que não é afetado pela falta de sono. A gente tem que entender o seguinte: o sono é um estado fisiológico, assim como a vigília, quando a gente está acordado, é um estado fisiológico. Então todo o corpo funciona de um modo diferente quando a gente dorme. Basicamente, é no sono que a gente recupera todos os processos metabólicos, fisiológicos, que a gente acabou gastando durante o dia. Algumas coisas são bem impactadas pela falta de sono, são principalmente o sistema cardiovascular. Pessoas privadas de sono, elas sempre vão ter uma chance maior de desenvolver condições como pressão alta, ter mais chance de apresentar um infarto ao longo da vida e também de AVCs. Porque é durante o sono que a gente dá um descanso pro coração. Quem não dorme bem, seja porque tem um sono fragmentado, um sono picado ao longo da noite, que acontece com pessoas com apneia, por exemplo, ou quem dorme pouco porque tem insônia ou porque é privada de sono socialmente, essas pessoas não dão esse descanso para o coração. O coração não tem tempo de trabalhar numa velocidade menor, que é o que acontece durante a noite. Esse coração que trabalha demais também vai falhar mais cedo. Significa que pode ter um infarto ou desenvolver hipertensão. Outros problemas que acontecem com a falta de sono, pessoas privadas de sono têm uma chance muito maior de desenvolver diabetes. Isso está muito relacionado com todas essas alterações metabólicas que também acontecem na obesidade. E uma coisa importante também do ponto de vista físico é a imunidade.
Pessoas privadas de sono têm uma imunidade muito prejudicada, porque é justamente durante a noite que a gente regenera todo o sistema imunológico, produz anticorpos, gera algumas células imunológicas. Então, uma pessoa privada de sono está sempre mais suscetível a infecções. E vejam, a gente está saindo agora da pandemia por Covid-19 e já nós temos vários estudos demonstrando que a falta de sono, a privação de sono, pode estar relacionada com casos mais graves de Covid-19 ou com uma maior facilidade de desenvolver a Covid-19 ou de se infectar pelo vírus. Então vejam, o nosso corpo inteiro ele é afetado pela privação de sono. Isso a gente está falando da saúde física, né? Ainda teriam várias outras consequências de saúde mental, saúde social e por aí vai. Pois é, falando um pouquinho da saúde mental, né? A restrição de sono, ela chega a ser utilizada, inclusive, né, num caso extremo, naturalmente, como um método de tortura, né? O quanto que o nosso estado emocional, a nossa ansiedade podem ser afetados por uma ou por mais noites mal dormidas? Existem estudos desde a década de 60 que falam que o nosso comportamento é completamente alterado quando a gente está privado de sono. Essas alterações, as mais clássicas, que foram vistos nesses estudos da década de 60, dizem que pessoas privadas de sono ficam mais ansiosas, mais impulsivas e mais agressivas. Existem relatos, né, de que se usa a privação de sono como uma maneira de extrair informações de alguém que está sendo interrogado, numa situação de interrogatório, mesmo ou de tortura, o que é uma coisa bem sensível, né? Mas hoje a gente nota que pessoas privadas de sono têm a sua saúde mental completamente alterada, tanto do ponto de vista agudo, uma noite de privação de sono, quanto do ponto de vista crônico. Do ponto de vista agudo, o que acontece com uma noite de privação de sono, a partir das primeiras noites de privação de sono? Que pode ser uma noite inteira virada, né, passar uma noite em claro, que é uma privação de sono completa, ou pode ser a restrição de sono, quando eu vou várias noites seguidas dormindo menos do que eu gostaria. Os primeiros efeitos são na atenção e na memória. Qualquer pessoa que passou uma noite em claro não vai ser capaz de desempenhar o seu trabalho no próximo dia porque está desatenta, porque está fadigada, porque está com problemas de lapsos de memória. Então, esses são os primeiros efeitos. Com o tempo, pessoas privadas de sono vão começando a desenvolver quadros de ansiedade e depressão. Vejam, a insônia, por exemplo, está sempre de mãos dadas com a ansiedade. A gente nem sabe quem que vem antes, se a ansiedade causa insônia ou se a insônia causa ansiedade. E a depressão também sempre está por perto. A chance de que alguém com depressão desenvolva insônia é muito grande, e o oposto também acontece. E aí a gente vai para os quadros mais crônicos, de pessoas que passam uma rotina de restrição de sono de décadas. E parece que é uma coisa difícil de acontecer, mas é mais comum do que a gente pensa. A restrição de sono não causa nada porque eu moro muito longe do meu trabalho, porque eu tenho que ter 3 empregos para sustentar minha família. Isso é bastante comum. Uma pessoa que é privada de sono, restrita de sono por décadas, ela tem ou por alguns anos, ela tem uma chance muito aumentada de desenvolver, por exemplo, a doença de Alzheimer. Por que isso acontece? Porque é justamente durante o sono que entra em ação um sistema chamado sistema linfático. O sistema linfático é um dos mecanismos de limpeza do cérebro. E esse sistema, o modo como ele funciona, foi descoberto há menos de 10 anos, então é uma descoberta razoavelmente recente na medicina. Então veja, se esse sistema linfático faz a limpeza do cérebro, que vai tirando todas as toxinas que se acumulam ao longo do dia, se ele só funciona durante a noite, enquanto nós estamos dormindo, pessoas que não dormem em tempo suficiente acabam não permitindo que esse sistema funcione. E aí essas toxinas vão acabando por se acumular mais no meu cérebro. E é justamente o acúmulo de umas ou outras toxinas e proteínas específicas que causam Alzheimer. Então veja só, a gente costuma negligenciar o poder da falta de sono, porque na minha rotina hoje em dia, na rotina da maior parte dos nossos ouvintes, quando eu precisar trabalhar um pouquinho a mais em um dia, eu tenho que esticar um pouquinho mais meu dia de trabalho, é justamente o sono que eu vou cortar da minha rotina, pensando que eu vou recuperar esse sono perdido. Mas sono perdido nunca se recupera. A gente está acumulando alguma coisa que a gente não nota no começo, mas um dia a conta chega, e a conta pode chegar justamente no Alzheimer lá no final da vida. Doutora, as pessoas efetivamente têm dormido menos? Essa pesquisa fala principalmente do impacto dos eletrônicos, né, na nossa vida, na qualidade do sono, certamente há outros fatores. O que está acontecendo com o sono das pessoas? Sim, as pessoas têm dormido menos. Isso não é só uma culpa dos eletrônicos, porque a gente já nota isso ao longo das últimas 6 décadas, a gente tem notado uma diminuição progressiva do tempo total de sono. Então a gente sabe que nas últimas 6 décadas a gente tem dormido pelo menos 2 horas e meia a menos.
É como se a gente dormisse, nossos avós dormissem 9 horas e a gente tem dormido 6 horas e meia, em média. Então veja como mudanças sociais complexas mudam isso. Não só os eletrônicos são uma mudança muito mais recente, mas mudanças dos tamanhos das cidades são cada vez maiores e fazem com que eu gaste mais tempo de deslocamento, então eu tenho que acordar mais cedo. Mudança de comportamento das pessoas, uma sociedade que é muito mais frenética também faz com que eu durma menos. Mas aí, depois a internet, que também mudou muito o nosso comportamento. Mas aí a gente chega nessa década e aí, sem dúvida, os eletrônicos têm mudado muito o nosso sono. Então a gente nunca teve um sono pior do que a gente tem hoje. Porque quando a gente usa eletrônico na cama, não é só uma questão de tempo de sono, mas também de qualidade de sono. Quando eu levo o meu celular para a cama, deito com o meu celular e começo ali a mexer nas redes sociais, ver meus e-mails, tem 2 problemas nesse hábito. O primeiro deles, o excesso de luminosidade. O nosso cérebro é incapaz de diferenciar o que é a luz de LED do celular do que é a luz solar. E ao longo de toda a evolução, o nosso cérebro foi feito para entender luz como estímulo para acordar e escuro como estímulo para dormir. Tanto que a melatonina é liberada no escuro. Então, se eu estou ali com o meu celular no rosto, a 10 centímetros do meu rosto, a 10 centímetros dos meus olhos, com uma luz super intensa, meu cérebro vai pensar que é dia. E aí eu já digo para o cérebro, está na hora de acordar. É por isso que usar o celular à noite tem esse problema. Uma das piores coisas que se pode fazer em relação ao uso de eletrônicos são aquelas pessoas que acordam no meio da noite porque teve vontade de ir ao banheiro ou porque o sono superficializou mesmo, e nesse momento que seria um despertar de talvez 5 minutos, a pessoa pega o celular. E aí aquele despertar que seria 5 minutos vira 1h30 no meio da noite em claro. E o segundo grande problema do uso do celular, dos eletrônicos em geral, é a interatividade. Vejam que todos os aparelhos eletrônicos foram ficando cada vez mais interativos à medida que a tecnologia avançou. Então o rádio era nada interativo, a TV era um pouco mais interativa, depois os videogames eram mais interativos, mas nada é tão interativo quanto as redes sociais, o telefone com todas as funcionalidades que eles têm hoje. E vejam, para que a gente durma, o cérebro ele não simplesmente pula de um estado acordado para um estado dormindo. Para que eu durma, meu cérebro tem que ir lentificando progressivamente. Qualquer coisa que me desperte, que me ative, que me acelere próximo ao horário de dormir, vai justamente contra essa desaceleração progressiva. Então, suponhamos que a gente está dormindo, eu estou de fato com sono, deito na cama com meu celular, vou ali nas redes sociais e vejo que aconteceu uma notícia nova, ou aconteceu uma notícia bombástica, aconteceu uma coisa que me chama a atenção. Isso já é suficiente para me tirar o sono e me fazer com que o meu cérebro desperte. E com o tempo, se eu começar a tornar isso um hábito, eu vou fazer a pior condição, que é aí quando a insônia chega. Eu vou fazer com que o meu cérebro sempre associe a minha cama com um ambiente de estresse. E aí eu vou deitar na cama e eu vou despertar ao invés de adormecer. Doutor, e aí vamos falar então de soluções, né? Como é que a gente pode melhorar a qualidade do sono sem utilizar remédios, e quando existe um sinal para dizer, opa, preciso buscar alguma ajuda e eventualmente inclusive uma medicação? Fantástico, é uma ótima pergunta porque não tem resposta simples. A primeira resposta ela é bem conceitual. O sono é uma necessidade fisiológica e a gente já tem décadas de pesquisa mostrando que a falta de sono tem problemas. Só que o grande problema do sono é que a gente ou às vezes se sabota por não priorizar o sono na nossa rotina, ou a gente tem uma rotina social que não permite que a gente durma em quantidade adequada. O adequado seria que eu entendesse a importância do sono e tornasse ele uma prioridade na minha rotina. Que as minhas 6, 7, 8, 9 horas de sono, a depender da minha necessidade, fossem inegociáveis. Mas a gente vive numa sociedade de produção, de produtividade em massa, em que dormir menos é associado com aumento de produtividade, o que é uma falácia enorme, né? Então, primeira coisa importante, entendam que o sono é importante de fato e que ele deve ser uma prioridade na nossa rotina. Ainda assim, algumas pessoas podem ter dificuldade para dormir ou podem ter distúrbios de sono, mesmo que elas tentem dormir bem. Primeiro fator importante é o seguinte, em qualquer indício de um sono de baixa qualidade, que a gente procure ajuda profissional. Nesse caso, ajuda profissional pode ser um médico do sono ou um psicólogo do sono. Psicólogos são muito bons para tratamento da insônia e de outras queixas mais comportamentais do sono. Mas quais são esses indícios? O ronco. O ronco nunca deve ser negligenciado, porque é o principal indício da apneia. Ela tem o fluxo de ar pelo nariz e pela garganta até chegar no pulmão obstruído. Obstruído por quê? Pelas estruturas do próprio pescoço da pessoa. As estruturas relaxam mais do que deveriam, relaxam demais e tampa a passagem do ar.
Passar o dia sonolento, a sonolência diurna, é uma característica de uma noite mal dormida. Isso acontece sempre, é porque eu sempre durmo mal, todas as noites. Acordar com dores aqui na articulação da mandíbula é um sinal de que eu tenho bruxismo. Acordar muitas vezes à noite para ir ao banheiro, qualquer coisa que altera o que é entendido como um sono normal é motivo para procurar ajuda profissional. E por fim, garantir que a gente tenha ambiente adequado para dormir, naquelas dicas que nós chamamos de higiene do sono. Higiene do sono são dicas de comportamentos e hábitos que garantem que o meu sono pode acontecer de modo adequado. Isso implica em ter um ambiente adequado para dormir, livre de barulhos, escuro, com a temperatura adequada. Isso implica em não tomar café e outras bebidas com cafeína a partir do meio da tarde, fazer exercício físico, mas preferir não fazê-lo perto do horário de dormir, porque o exercício físico perto do horário de dormir vai fazer com que a nossa temperatura aumente, e ao fazer isso a gente vai acabar postergando o sono. Com que eu evite também de trabalhar na cama, para evitar de parear a cama com um ambiente aversivo, que eu mantenha horários fixos para dormir e para acordar, porque o cérebro precisa de regularidade para ter um sono de qualidade, e que eu não force o sono, porque quanto mais eu forço o sono, mesmo quando eu estou com insônia, mais longe eu faço com que o sono fique. Então, veja só, essas são dicas, né, de casos em que eu tenho uma queixa inespecífica, eu posso tentar tratar com a higiene do sono, e uma queixa específica com um médico ou um psicólogo. Mas o ponto importante a gente falou aqui de medicação na pergunta, que as pessoas lembrem que a automedicação para insônia e outras queixas de sono nunca deve ser feita. Porque a verdade é que os remédios para dormir, eles nunca induzem um sono natural. É mais adequado, ao invés de se medicar, entender o motivo que me faz dormir mal, tirar esse motivo do caminho, para que aí eu possa dormir naturalmente. Os casos que devem ser medicados devem ser primeiro bem entendidos com o médico do sono, que aí vai poder dizer se deve ou não ser medicado. Então, evitem a automedicação, mesmo com remédios que não precisam de prescrição. Dr. Gabriel Natan, muito obrigado pela sua participação, um abraço e uma ótima semana. Obrigada, doutor, um abraço. Muito obrigado, foi um prazer. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou o áudio da Band. A produção foi da Vitória Alves e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.